gestão desse BMFC, encerrando hoje. Acabando hoje. Encerrando hoje. Do mal e pro bem. Rita Helena do Espírito Santo Corrêa, mulher cisgênero preta, lésbica, MSC, doutoranda em saúde pública, médica preceptora do programa de residência de medicina de família e comunidade da UFRJ ENSP, na Clínica de Família de Dias, no Jacarezinho, Rio de Janeiro, co-coordenadora do GT de Saúde e População Negra da SBMFC, co-coordenadora do Ambulatório Arco-Íris de Atendimento Integral à População LGBTQIA+. E Sanga Pancararu, médica dos povos indígenas do povo Pancararu, de Pernambuco, liderança indígena, médica, membro do GT de Saúde Indígena da SBMFC, pesquisadora em saúde indígena. Eu já não vou me apresentar, já ouviram falar de mim. Eu estava fazendo a apresentação toda baseada em porque somos diferentes. Aí eu vi que tinha um pedaço assim, nossa história. Eu falei, caraca! Aí então, o meu objetivo, pode passar, por favor? O meu objetivo hoje é fazer uma breve recuperação da história do surgimento da medicina de família e comunidade. Por que que a gente nasceu com uma especialidade, por que que somos e devemos ser diferentes, e o que fazer na prática da medicina de família e comunidade para a gente ser diferente, né? O que que a gente precisa aprender. Claro que a inspiração maior tá percorrendo esse congresso, é o McQueeney, e a McQueeney, médico de família, pai de todos nós, lá estou eu me emocionando, controla. Pai de todos nós, né? Um médico inglês que foi para o Canadá e lá, junto com outros colegas do departamento dele, começou a estabelecer as bases filosóficas da medicina de família, que podem ser contempladas no capítulo 5, principalmente do Manual de Medicina de Família e Comunidade do McQueeney, que é onde também vai se basear muito. Eu espero ser breve e, por favor, tentem me acompanhar e podem também me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Pode passar, por favor. Eu não tinha essa noção, mas eu vou falar para vocês porque eu acho que faz parte do contexto. Eu me perguntei uma vez assim, quando surgiram os sistemas de saúde? Porque eu sempre achei que eles existiram, sistemas de saúde, né, nos países. Mas não, os sistemas de saúde são uma organização relativamente recente, que surgiu muito por conta da Revolução Industrial, que começou lá nos finais do século XVIII para o XIX e se estabeleceu mais, principalmente, no século XIX e que consistiu também numa grande saída dos povos das áreas mais rurais para um processo de industrialização. Então, não tinha um sistema governamental que desse conta dessas necessidades de saúde, né? Então, os sistemas de saúde começaram a ser organizados em função, em tese, não das necessidades de saúde da população, mas da necessidade de repor mão de obra no mercado. Pode passar? E aí, em 1910, né, a Fundação Rockefeller pagou 300 milhões de dólares para esse cidadão aqui, o Flexner, para estudar as escolas médicas, principalmente americanas, no sentido de elas se tornarem mais resolutivas, no sentido de colocar a mão de obra no mercado assim que ela tivesse prejudicada, né? Reposição. E qual foi a questão do Flexner? O Flexner não tem culpa de tudo, mas ele tem uma boa parte de culpa, porque o seu relatório foi baseado na lógica do Descartes, lá, o pai da medicina na época contemporânea, e ele chegou à conclusão, esse é o relatório que pode ser acessado no Google, né? Ele não tá, eu acho que ele não tem português, tem inglês, talvez espanhol. O estudo da medicina deve ser centrado na doença de forma individual e concreta, né? Então, pode passar. O problema do Flexner era o que ele podia usar naquela época, embora a homeopatia fosse bastante prevalente nesse final do século XIX e no século XX, ele foi dominado, né, por essa formação médica mais centrada na doença, que era uma entidade nosológica, né? A doença virou uma entidade nosológica e o Descartes, né, que aí, ó, a gente está falando aí de 1500, final de 1600, né, no início de 1600, ele é considerado o pai da ciência moderna porque ele estabeleceu regras concretas, né, para evitar
aquelas questões aí de trepanação de cérebro para sair os maus espíritos, né? Estou falando da medicina. Então, o Descartes trouxe bases concretas para a ciência, né? E no sentido de ver para crer. Pode passar. Então, o que que aconteceu? Qual foi o problema desse modelo que a gente pode chamar anátomo clínico que Flexner introduziu em todas as escolas médicas americanas, no Canadá e depois para a Europa também? Aqui no Brasil, eu acho que vocês vão acertar se eu perguntar qual foi a escola médica modelo para o modelo Flexner. Foi a USP, né? A USP foi a escola brasileira que incorporou esse modelo. E por que que eu estou falando isso? Porque esse modelo anátomo-clínico, né, ele fez a gente focar a doença como uma parte do corpo da gente, não da pessoa, né? E aí, nesse processo, a gente começou a cancelar a pessoa e olhar mais a doença. Aí vocês vão me perguntar, e tem problema ficar olhando só a doença? Pode passar. Bom, mas enfim, esse modelo, e aí eu estou tentando ser rápida, mas vamos lá. Esse modelo, ele consolidou uma forma de valorização do hospital, do modelo hospitalocêntrico que a gente tanto fala. Então, todas as escolas médicas passaram a concentrar os seus esforços de formação do profissional médico dentro do hospital, né? Então, as cadeiras básicas, que também foi um resultado da reforma Flexner, da orientação da reforma Flexner, separar o ciclo básico do ciclo clínico. Então, a partir do terceiro ano, o cidadão entrava no hospital. E a visão que ele tinha de doença era a visão daquele corpo deitado na cama e submetido a várias intervenções que o médico, os profissionais de saúde faziam nele, faziam no corpo dele. Então, isso gerou, pode passar também, isso gerou, né, depois, isso, eu estou falando de 1910, isso até ser introduzido em 1920, a partir de 1940, e principalmente na década de 60, se começa a evidenciar uma crise no sistema de saúde, porque esse modelo era baseado em hospital, não era baseado nas necessidades de saúde da maioria da população. Então, você começa a ter uma crise na medicina, crise do sistema de saúde, são muito caros e pouco... E a indústria da doença surge, com a indústria farmacêutica de uma forma pungente, né? A indústria da tecnologia médica e, com isso, também muito da mercantilização da medicina. Tudo isso tem um lado positivo, obviamente, né? Mas, do ponto de vista da população geral, não. Pode passar? E aí, o que que acontece? Naquela época, não havia subespecialidades médicas e na década de 40 a população começa a sentir necessidade daquele médico que era o médico generalista, né? E aí há um movimento nos Estados Unidos e também no Canadá de resgate daquele perfil, daquele médico generalista que estava sumindo a partir da reforma Flexner. Pode passar? E aí a gente nunca fala, eu não sou uma pessoa que gosta muito dos Estados Unidos, não pode gravar essa parte, suspende, mas tudo bem. Mas a gente tem que fazer juízo às pessoas, né? E tem o Willard, que é esse professor que fala assim, que a medicina precisava recuperar algumas coisas que ela tinha perdido a partir da reforma Flexner e precisamos de um novo tipo de especialista chamado médico de família. Que eu saiba, é a primeira vez que a medicina de família aparece com o nome de especialidade. Pode passar? E aí, em 69, a gente tem a criação da academia lá de medicina, de prática da medicina familiar. Na América Latina, a gente tem os primeiros programas de residência, né? México, Brasil foi o segundo, Bolívia, Costa Rica, Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela. Pode passar? Mas o sistema de saúde não tinha ainda aquilo que a gente hoje conhece como atenção primária à saúde. Então, era o hospital e algumas outras coisas mais pontuais, mais fragmentadas, que estavam a serviço da população. Aí teve, em 1978, a famosa Conferência de Alma-Ata, que falou, gente, vocês têm que criar um sistema de saúde. Ou vocês têm que criar atenção primária no sistema de saúde. O sistema de saúde tem muito dinheiro gastando e não tem nada que sustente o acesso e a qualidade à saúde da maioria da população. Não sei se vocês sabem, mas a média de internação, percentual da população que se interna nos países, vocês sabem quanto é? Em torno de 10 a 12%. Então, o que acontece com os 90% que não precisam ser internados?
aí contando já os partos também, né? Pode passar? Então, a gente está lá em 78, o Brasil não foi nessa conferência, época da ditadura militar. A gente tem a famosa 8ª Conferência de Saúde, que passa a garantir que a saúde precisa se conformar num sistema mais universal, mais qualificado. Foi uma conferência fantástica, eu não estive nela, mas o Falck, colega da mesma época que eu, esteve, pode passar. E a partir da conferência, a gente tem a consolidação do Sistema Único de Saúde e antes disso, a gente tem a criação da Comissão Nacional de Residência Médica e uma das primeiras resoluções, a 7ª, para dizer a verdade, formaliza os programas de geral comunitária, que era o primeiro nome da especialidade no Brasil, né? A Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária é formada em 81. Em 86, o Conselho Federal de Medicina reconhece a medicina de família, no caso geral comunitária, como uma especialidade médica. Pode passar. Mas a gente ainda tinha uma saúde fragmentada aqui no Brasil, né? A gente ainda não estava consolidado o Sistema Único de Saúde. Então, vocês não são dessa época, mas só tinha acesso à saúde mais quem tinha carteirinha de trabalho, né? Se mostrasse a carteirinha de trabalho, conseguia ser atendido em algum lugar. Sem carteirinha de trabalho, era uma atenção como é que chama? Daquelas coisas que fingem que é de graça, mas não é, filantrópicas, né? São os filantrópicos. Então, o que acontece? Pode passar? Em 94, acho que eu pessoalmente acho, né? A gente tinha os postos de saúde, os centros de saúde, naquela visão muito segmentada e programática, já muito influenciada pelo Banco Mundial. O Ministério da Saúde cria em 94 o Programa Saúde na Família. Ou seja, até então, aonde ia trabalhar o médico geral comunitário? Fora alguns pontos do Brasil onde havia esse sistema, né, havia a chance de você trabalhar como médico geral comunitário, mas eu estou falando aí de 5, 6, no máximo, né, projetos. Ainda assim, em 88, o INAMPS, naquela época, corta a bolsa dos programas de residência em medicina geral comunitária. Então, a gente passou uma grande dificuldade, tanto de visualizar espaço para trabalhar, como visualizar espaços de formação. Naquela época, também, muitos programas de preventivo social, de geral comunitário, passaram a ser programas muitos programas de medicina geral comunitária passaram a ser preventivo social porque garantiam a bolsa que o Ministério da Saúde tinha suprido. Gente, está indo ou está chato? Está indo? Meu marido está mandando fazer assim, então vamos lá. Então, gente, olha só. Tá tudo bem. Então, criou a Saúde da Família, no início um programa, né, baseado em agente comunitário. Acho que o Dorico até está por aí. O Dorico foi um dos grandes figuras naquela época de criar, começou lá em... Gente, esqueci o nome da cidade dele, lá do Ceará. Sobral, muito bem. Lá de Sobral. E aí começa. E aí, o que a gente... Nos postos de saúde, a gente atendia mais ou menos grávida, criança, hanseníase, tuberculose. Era grande perfil e vacina, né? Eram os grandes serviços dos postos de saúde. Aí cria a Saúde da Família e, obviamente, o que a gente vai encontrar num modelo mais robusto de organização da atenção primária, né? Um modelo mais multidisciplinar, um modelo mais preocupado com várias coisas, a gente começa a encontrar os problemas mais da população, aqueles problemas que a gente não sabia, ou iam parar no hospital, ou sei lá, onde é que iam parar. Então a gente começa a ver o nível, né, de adoecimento mais concreto das pessoas. Que pode passar, eu trouxe algumas só figuras para mostrar, né? A gente começa a ver sofrimentos de vários níveis, né? De várias formas. Pode passar. Sofrimentos que envolvem a violência, né? De todos os tipos, doenças crônicas, esse desenvolvimento por conta do padrão social, né? Dos valores sociais. E aí eu aprendi outro dia, eu vou falar para vocês que eu acho que é legal, a gente fala muito de determinantes sociais. Eu estava numa atividade com um colega, o Henrique Falseto, lá do Sul,
que ele trabalha com saúde planetária. Então, ele me ensinou a incluir determinantes comerciais e determinantes ecológicos na saúde também, né? Porque hoje em dia, a gente, além dos determinantes sociais, a gente tem os determinantes comerciais e os determinantes ecológicos. Pode passar. Então, violência é hoje talvez o maior problema de saúde pública do mundo, não é só no Brasil, mas do mundo. Várias formas de violência institucional, estrutural, intrafamiliar, enfim, racial, enfim, a gente pode inventar qualquer nome que vai caber nisso, pode passar. E além das violências do dia a dia, né? Da miserabilidade, da poluição, do estresse, né? Pode passar. E aí eu cito só como uma coisa que tem me servido, talvez ajude vocês, é que a gente, na realidade, o modelo anátomo-clínico fala para a gente olhar aí a superfície do iceberg. Pode passar. Então, eu estou aqui como exemplo, né? A gente pega uma pessoa que pode ser hipertensa, obesa, deprimida, que tem diabetes, tem câncer, tem sedentarismo, tem maus hábitos alimentares. E aqui o modelo anátomo-clínico pode ajudar a gente, né? Porque ele orienta a gente como é que faz para a pessoa parar de fumar, como é que a gente dá o remédio para a hipertensão, como é que a gente... Aqui a gente está falando de entidades nosológicas, né? Das doenças consideradas como entidades. Pode dar mais um clique. Mas, na realidade, né, a maioria dos adoecimentos que a gente tem crônicos hoje em dia, eles resultam de respostas disfuncionais ao estresse orgânico. Quando eu falo orgânico, não é do corpo, é da pessoa, né? E aí, grande parte desses fatores, eles estão associados ao desenvolvimento de muitas formas de adoecimento, né? Mágoa, luto, violência, competitividade, maus tratos, problemas familiares, falta de perspectiva, desafeto, desesperança, menos-valia, né? Se a gente vai se interessar pela história das pessoas, o que elas dizem para a gente, mas por que seu açúcar subiu? A doutora, né? É assim que a gente... Ontem, né, aconteceu, minha mãe morreu, teve tiroteio na comunidade, meu filho foi assassinado. É isso que as pessoas respondem para a gente. E a gente fala assim, mas isso tem base fisiopatológica? Tem base fisiopatológica. Porque a gente não é mágico, não acontece mágica no nosso organismo. Então, só que o modelo anátomo-clínico não dá conta disso aqui. E isso aqui não aparece no hospital. O hospital, o cara fica lá deitado 10 dias, 20 dias, tchau, benção, morreu, foi para o céu, foi para casa. Isso está nas nossas vidas. Está diante do nosso consultório. Pode passar. E aí, o que não vemos, né? Porque a gente sabe, a gente tem conhecimento. Sabe ou conhece? Sandra, não sei agora. Sandra me ensinou que saber e conhecer são coisas diferentes. Mas a gente vê a história das pessoas, a narrativa das pessoas, a gente vê essas coisas e a gente fala assim, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha prática clínica? Pode passar mais uma vez. Na realidade, é uma rede de interconexão. Todas aquelas coisas estão interconectadas, todas elas são influenciadas. O lado bom disso é que existem outras ferramentas para além do remédio, que a gente toma um comprimidinho para dor de cabeça. Existem outras ferramentas que a gente precisa aprender, que a gente tem que saber, que a gente tem que desenvolver. Pode passar. E então, o que a gente está falando, pode passar todos eles, por favor. Pode passar. Então, o que a gente está falando, gente, não é pouca besteira, não é pouca porcaria. A gente está falando de modificar um sistema que foi conformado, não porque a gente quis, porque foi a história assim. Não adianta a gente demonizar a história. A gente tem que saber o que a gente faz daqui por diante, principalmente na atenção primária. Ninguém vai falar isso para a gente. A gente é que tem que descobrir isso. Então, o que a gente está falando é que os sistemas de saúde precisam sair de um modelo centrado na doença, como entidade nosológica, para um modelo centrado nas pessoas, nas famílias, na comunidade. Principalmente a tecnologia do cuidado, que consegue dar uma voz àquelas interconexões que a gente viu acontecer. Pode passar. E que doença, só uma volta, não é
né? A gente vê uma foto da pessoa, mas a doença é um processo, saúde e adoecimento. Ninguém está sempre saudável, ninguém está sempre doente. É um processo. E a nós, na perspectiva longitudinal, acompanhamos esse processo de vida da pessoa, né? Daí a nossa responsabilidade também. Pode passar. Na década de 90, início da década de 90, quando a gente ainda estava estruturando os sistemas de atenção primária no mundo, a Bárbara Starr estudou os sistemas de saúde e chegou à conclusão que a atenção primária qualificada precisa ter alguns componentes, né? Que a gente chama de atributos essenciais e derivados, que eu chamo de estruturantes, que envolvem outras práticas que não se relacionam com aquele modelo anatomo-clínico, né? Principalmente orientação familiar, comunitária, competência cultural, e agora a proposta do GT de Saúde Planetária inclui saúde planetária, porque obviamente está aí, está dado. Pode passar. 5 minutos, vou correndo. Então, o que a gente precisa aprender? Vamos lá. A gente precisa saber alguma coisa, e eu falo isso assim com muita confiança, assim, desejando muito que vocês possam se aproximar dessa ideia. A gente precisa compreender, para além do reducionismo cartesiano, a gente precisa entender um pouquinho, buscar entender da complexidade, que é aquilo que mostra aquelas conexões. Pode passar. E aí isso não foi tirado da cabeça de uma pessoa, isso foi um movimento mundial, ali nos finais, principalmente na década de 70 em diante, que envolveu desde físicos como Capra, biólogos e médicos como Maturano e Varela, biólogos como o Ilya Prigogine, né? Eu nem sei como é que eu classifico o Boff, mas enfim, pessoa que trabalha com ética, né? O Morin, né? Que começaram a ver que a gente precisava sair daquela visão pontual, intervencionista, cartesiana, de reduzir problemas complexos, porque a humanidade, a Terra é complexa. Pode passar? E na medicina de família, mais propriamente dito, eu pus esse livro, nem era esse livro que eu queria colocar, aqui está o rostinho do McQueen, aqui está o Engel, que foi um psiquiatra americano, né, que em 77, entre aspas, né, deu nome, visibilidade ao modelo biopsicossocial, que é um modelo complexo, que não se relaciona com o modelo anatomo-clínico. Quando eu falo não se relaciona, não é para a gente jogar fora tudo que a gente aprendeu, obviamente, é para a gente incluir. E aqui o Ader, que eu sugiro, eu comecei a estudar porque eu queria entender fisiopatologicamente como é que era esse problema. A psiconeuroimunologia, que hoje em dia já ganhou um neuroimunoendocrinologia. Pode passar. Aqui no Brasil, para não deixar de citar, a gente tem o Danilo Pelestrello, que foi um psiquiatra, professor da UFRJ, e falou uma coisa muito importante para mim. A doença não é uma coisa que vem de fora para dentro, é uma coisa que se relaciona. Na realidade, o que a gente vê são relações, interconexões, da pessoa consigo mesmo, da pessoa com outras pessoas. Ricardo Donato está ali sentado, né, que estudou complexidade já desde o final da década de 60, 70 também, muito contemporâneo. Ele fala que essa medicina anatomo-clínico afasta as pessoas dos problemas do contexto. Pode passar. Então, o que a gente vê todo dia são enfermidades que se relacionam com aspectos psicoafetivos e a gente não tem instrumento para poder saber. Pode passar. E aí, uma sugestão, eu fui estudar, é uma coisa que eu acho que me ajuda a entender, para não ficar numa coisa muito fantasiosa de como é que isso funciona, a psiconeuroimunoendocrinologia, que estabelece, ela é muito parecida com o organograma do Engel, quando ele escreve o modelo biopsicossocial, que os principais sistemas de regulação do corpo são esses aqui, e que isso se relaciona com o meio ambiente, como eu vejo o meio ambiente. Não vai dar para aprofundar isso, mas é uma sugestão de vocês possam olhar isso em algum momento, porque a minha ajuda e talvez possa ajudar também vocês. Pode passar? Então, a doença não é só uma coisa que sofre influências de aspectos ambientais, ela é o resultado de um processo que envolve fatores biológicos, psicológicos, espirituais, socioculturais e ambientais. Como diz o nosso colega Michel Deveza, é uma condensação de expressões. Pode passar? Vou concluir agora. Então, vou terminar com o McQueen, eu não vou ler tudo, mas o McQueen
tanto esse artigo, que eu não pus a importância de ser diferente, vocês podem baixar na internet, ele fala 4 grandes dimensões da medicina de família, filosoficamente e praticamente. É a única especialidade a se definir em termos de relacionamentos, principalmente relacionamento médico-paciente, né? Então, ele fala, essa metáfora mecanicista da medicina não serve para a gente. Pode passar? Médicos de família e comunidade pensam em termos de pessoas e não de abstração. Olha que loucura, ele chama doença de abstração. Não só ele, Ricardo Donato já tinha me ensinado isso. A doença é uma coisa que está no livro. O que acontece com a pessoa é o que é a realidade. Então, ele fala que a gente precisa estar no território da pessoa. No território. Que o mapa não ajuda muito a gente. O mapa é só para a gente se situar. Mas o território é que é diferente. Pode passar. A medicina de família se baseia numa metáfora organísmica e não numa metáfora mecanicista, ou seja, ela leva em conta os processos fisiológicos e fisiopatológicos, pode levar. E a medicina de família é a única grande, era na época, isso aí de 76, se eu não me engano, ele falava que é a única grande especialidade que transcende a divisão corpo-mente. Então, a gente precisa colocar o pescoço, que foi cortado pelo Flexner, né, e pelo relatório Flexner, pelo Descartes, numa época que ele era muito valoroso, mas hoje em dia, então, a gente precisa colocar o pescoço, que junta a pessoa como um todo. Pode passar? Então, mudar ferramentas, né, de combate de co-construção junto com a pessoa, da sua processo de adoecimento, entendimento, pode passar. E aí é só clicar mais uma vezinha. Grande processo para isso é a relação médico-paciente, pode passar. E aí tem várias ferramentas. E eu fui estudar e aprender. E eu acho que todos nós temos que estudar e aprender e estamos aprendendo. Hoje à tarde, se quiserem, a gente vai fazer uma oficina com algumas dessas ferramentas, né? Pode passar. Então, assim, não é que não existam coisas, existem coisas. A gente precisa se apropriar delas então, quando a gente se apropria do medicamento, né? Para evitar a medicalização, que é o que a gente infelizmente, tem feito muito, por falta de ferramentas que ajudem a gente nesse processo. Pode passar? E, obviamente, abordagem familiar e comunitária, né? Não é abordagem centrada na pessoa ou abordagem familiar, A gente tem que fazer essas coisas porque só a abordagem comunitária a gente consegue chegar lá em promover processos intersetoriais, comunitários, né? Acessar mais, ajudar as pessoas no processo de empoderamento da sua saúde. Eu acho que era só. Acabou, gente. Obrigada. Bom dia. É sempre difícil falar depois da professora Inês, né? Acho que é uma referência para a gente. Mas eu acho que quando me perguntaram sobre se compreender as iniquidades nos torna diferentes, a primeira coisa que eu pensei foi nos torna diferentes do quê? De quem? E aí a fala da professora Inês ela é muito interessante porque ela fala dos sistemas de saúde a partir deles terem se organizado a partir do século XIX. O que aconteceu no século XIX? Alguém lembra? Acabou a escravização, né, no mundo moderno, da forma como a gente conhece. E aí a gente precisou pensar a saúde das pessoas que iriam assumir os postos de trabalho. Quem são essas pessoas? Qual a cor dessas pessoas? Pessoas brancas. Os sistemas de saúde foram pensados para pessoas brancas. A medicina de família e comunidade, enquanto especialidade, ela foi pensada no seio da modernidade. O seio da modernidade pensa a saúde para pessoas brancas. A nossa sociedade brasileira, porque na medicina de família e comunidade a gente valoriza muito contexto. O contexto no qual a gente trabalha, ele atende uma maioria da população brasileira, que é, alguém sabe? Racialmente identificada como negra. Então tem aí uma questão que me chama atenção, porque a medicina de família e comunidade, a professora Inês já mostrou, ela é muito diferente da ideia da biomedicina proposta por Flexner. Mas ela atende aos mesmos objetivos da modernidade, que é o objetivo de garantir saúde para quem é considerado humano. E quem é considerado humano na modernidade? Pode passar.
Eu vou trazer alguns pressupostos, porque eu acho que quando eu falo de modernidade e colonialidade, isso não coloca todo mundo na mesma página, porque eu acho que a gente ainda está precisando entender um pouquinho mais sobre esses conceitos, porque essa é uma história que nos foi negada enquanto sujeitos nesse país e nessa forma de ter organizado. Então, pode passar aí. Quando a gente vai falar de modernidade, a gente fala de como o mundo se organiza a partir do momento em que as pessoas que viviam no continente europeu passam a tomar posse do que já aqui existia em termos de território. Então, quando a gente fala desse movimento que funda a modernidade, a gente não pode esquecer que esse país, que esse continente, ele não foi descoberto. A modernidade se funda a partir do genocídio da população indígena que aqui habitava e da escravização da população negra. Então, a gente precisa localizar que tudo que a gente produziu enquanto modernidade tem um lado que é um lado muito excluído, muito não falado, que é o lado da colonialidade. E aí a gente não falar sobre a colonialidade faz com que seja muito difícil para a gente pautar a questão racial. Mas por que, Rita, que você está chamando tanta atenção para a questão racial? Porque não existe modernidade sem a questão racial. Porque para que fosse possível organizar a modernidade, a gente precisou hierarquizar as pessoas entre quem era sujeito e quem estava ok a gente transformar em objeto e instrumento de trabalho, a população negra, e quem estava ok a gente simplesmente assassinar, população indígena. Não existe o mundo moderno tal qual a gente conhece hoje sem esse movimento. Pode passar, Roberta. E aí eu vou trazer a fala do Aníbal Quijano, que é quem propõe a noção de modernidade e colonialidade, quando ele diz que a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial e étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder. E aí toda vez que me perguntam diferente, é diferente no sentido que tensiona as construções da modernidade ou é mais do mesmo porque está dentro do seio da forma como a modernidade percebe e constrói o mundo? Além do Quijano, quando ele fala de colonialidade do poder, a gente vai ter a Maria Lugones questionando colonialidade de gênero, porque esse sistema mundo, da forma como a gente conhece, que é moderno, ele impôs para a gente uma noção de gênero dicotômica e hierárquica, que coloca o homem como referência, e eu não sei se vocês perceberam, mas na fala da professora Inês, a maioria das pessoas que são referenciadas são os pais de alguma coisa, porque são os patriarcas que fazem e produzem o conhecimento nesse mundo moderno que a gente tem. Então, quando ela propõe a noção de colonialidade de gênero, ela questiona a forma de que é possível que a gente tenha numa sociedade uma organização que não trabalhe só com dois gêneros e que a mulher seja diretamente, hierarquicamente inferior a esse sujeito homem, é algo que a gente precisa saber. Eu, infelizmente, fui negada dessa possibilidade, porque enquanto sujeito negro, a nossa história foi negada. Mas a população indígena hoje talvez tenha muitas informações que podem trazer para a gente. Então, pensar em ser diferente talvez seja pensar em achar conhecimentos em lugares onde a gente não está acostumado a procurar. Colonialidade do saber e colonialidade do ser, eu vou conseguir trazer um pouquinho mais dessas informações para frente. Pode passar. E aí eu queria perguntar, quando a gente fala de iniquidades que a medicina de família e comunidade reconhece e combate, que iniquidade que a gente fala? E aí eu peguei a referência maior que a gente tem no Brasil, que é o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, na sua versão de 2019, para olhar para o fato de que a gente fala muito de iniquidade social. A gente adora falar de classe. As questões relacionadas à classe são muito abordadas pela gente enquanto médicas e médicos de família e comunidade. Mas aí eu queria pontuar com vocês uma questão. A gente tem no Tratado de Medicina de Família e Comunidade um capítulo que discute favela. Esse capítulo é escrito por 3 pessoas que são meus amigos, 3 homens brancos, para falar de favela. Aí tem uma das figuras que está nas fotos das salas de vocês, chama Lélia Gonzalez. Né? Uma mulher negra que discute que o território é racializado. E a favela é um território racializado. Mas isso não aparece nessa discussão. Raça, enquanto organizador da sociedade, não aparece numa discussão sobre favela. E aí eu queria trazer a Sueli Carneiro, que também está numa fotinho daí do corredor, porque quando ela fala sobre o dispositivo de racialidade, ela diz o seguinte:
através do epistemicídio, que é o apagamento da produção de conhecimento de pessoas negras e indígenas, queria que a gente soubesse disso, ela fala, é uma forma de sequestro, rebaixamento ou assassinato da razão. As pessoas negras são anuladas enquanto sujeitos do conhecimento e inferiorizadas intelectualmente. Destaco também, dentre os elementos do dispositivo de racialidade, as múltiplas interdições das pessoas negras, que além de serem assassinadas intelectualmente, são interditadas enquanto seres humanos e sujeitos morais, políticos e de direitos. Quando a gente fala da importância de mudança do paradigma anátomo-clínico para o paradigma da integralidade, falta discutir uma questão. Passa o próximo, acho que já estava no próximo. Ah, não, isso aqui, antes de eu falar dessa questão que falta, eu queria mostrar para vocês que eu fiz um Ctrl F no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que tem mais de 10 mil páginas. Sabe quantas vezes a palavra racismo aparece? Nenhuma, 0. A gente é diferente se a gente não consegue nem pautar a questão racial? Ou a gente está alimentando o mito da democracia racial nesse país? Se a gente acha que consegue falar de iniquidade sem falar de racismo nesse país, eu não sei se a gente é diferente. E aí eu fui para o currículo baseado em competências da medicina de família e comunidade, porque isso é o que a gente tem e isso é o que a gente está produzindo. E aí eu também botei a palavra racismo e aparece um total de 0 vezes também. Nenhuma. Aí pode passar o próximo, porque aí eu fui trabalhar com o conceito da Lugones e de discussão de colonialidade de gênero, porque ela é importante. A gente discutir gênero é extremamente importante num país e numa sociedade que se organiza a partir da hierarquização de homens e mulheres. E aí, no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, a palavra patriarcado não aparece também. Lá no currículo baseado em competências, a palavra gênero aparece uma vez, quando a gente está falando especificamente sobre atenção à saúde da mulher. Gênero atravessa só a forma como a gente adoece e morre? Nós, mulheres? Não. Gênero atravessa a forma como a gente se organiza. A forma como todos nós, enquanto essa sociedade, se organiza. Mas isso não aparece como uma competência de conhecimento na medicina de família e comunidade. Pode passar o próximo. Pode passar mais um? Porque aí... Pronto. Quando a gente vai falar de colonialidade do sujeito, colonialidade do ser, a gente está falando do sujeito a partir dessa noção do homem vitruviano do Da Vinci, que toma como padrão o homem cisgênero, branco, burguês, heterossexual, cristão. É a partir dessa noção de mundo que a gente trabalha a noção de sujeito. Só que nessa modernidade que a gente construiu o mundo, nem todo mundo tem a condição de sujeito validada. Nem todo mundo tem o direito a ser considerado sujeito. Muito pelo contrário. A subhumanidade, ela é fundante para a construção desse mundo da forma como a gente conhece. Então, toda vez que a gente parte para pensar o diferente a partir da lógica de uma perspectiva que é padrão hegemônico, que é definidor de quem é sujeito, a gente deixa de olhar para todas as outras pessoas que não foram sequer consideradas pessoas na modernidade e colonialidade. Então, a colonialidade, ela tira a possibilidade de ser sujeito das pessoas. Pode passar o próximo? E aí, essa frase está no capítulo 7, que é da professora Inês e do professor Donato, em que o que é o nosso objetivo enquanto médicas e médicos de família está aqui. Espera-se que o médico de família e comunidade possa empregar métodos, tecnologias e instrumentos adequados nos campos da promoção, proteção e recuperação da saúde, tornando-se capaz de superar práticas mecanicistas, descabidas no plano dos cuidados de saúde primários e, finalmente, transformar-se em agente de mudança, comprometido com os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade em saúde, categorias inseparáveis das noções de justiça e desenvolvimento social. Se o nosso compromisso é com esse movimento, o paradigma que a gente trabalha, que é o paradigma da integralidade, ele precisa mudar. Por quê? Porque ele precisa entender que nem toda pessoa está sendo considerada pessoa na forma como a gente pensa o sistema mundo. Então, a gente precisa entender que o racial não está dentro de sociocultural. O racial organiza a nossa sociedade. O racial define quem é que vai ser sujeito e quem é que não vai ser sujeito.
Pode passar o próximo. E aí eu queria trazer um outro questionamento também sobre a noção de modernidade e colonialidade, que é a noção de família. Porque família é o núcleo que sustenta a modernidade e colonialidade, porque ela defende a organização do sistema a partir do patriarcado, ela defende o capitalismo e o sistema de propriedade privada, ela organiza a forma como a gente vai se manter nas nossas relações afetivas sexuais, tomando a heterossexualidade como norma, e a forma como a gente, médicas e médicos de família e comunidade, que estão comprometidos com a justiça social e com o desenvolvimento social, como é que a gente olha para as famílias que não são as famílias que operam dentro daquilo que a modernidade define como padrão? E aí eu pego uma parte do Tratado de Medicina de Família e Comunidade que vai discutir um olhar para as famílias pobres. Ninguém fala de raça-cor, não se fala sobre isso. Mas quando a gente olha para famílias pobres, basicamente o que está escrito aqui é que as famílias pobres precisam ser ensinadas a como tentar lidar, porque são famílias que são, pela pobreza, são famílias que são desestruturadas e que precisam de ajuda nossa, enquanto médicos de família, para deixá-las mais funcionais. Isso é comprometimento com desenvolvimento social e justiça? Ou isso é basicamente a gente usando um discurso diferente para alimentar preconceito e alimentar formas de hierarquizar quem é a família que a gente quer acolher e quem é a família que a gente vai, de alguma maneira, escantear? A gente precisa olhar, quando a gente vai pensar em abordagem familiar, que tipos de família que a gente tem? Que organizações familiares são essas que a gente tem dentro da nossa sociedade, para além daquilo que a modernidade e colonialidade impõem como norma? E aí, Oti Curiel, que é uma referência do pensamento decolonial, vai discutir as várias tipologias de família que existem para além do que a Constituição define como família. Famílias estendidas, famílias que se organizam a partir de aquilo que é possível, então novas conformações familiares a partir de amizades e de outras relações, e que essas famílias elas não são disfuncionais porque não estão dentro daquela norma que se definiu. Elas vão ser funcionais dentro daquilo que é funcional e possível para elas, e quem define isso são essas famílias. Então a nossa forma de trabalhar a medicina de família e comunidade, ensinar a medicina de família e comunidade, que parte do pressuposto que a família que não é a família moderna colonial é disfuncional, é um problema. Está colocado como um problema, porque a gente só reforça estereótipos. E aí, para essa noção moderna colonial, a minha família, por exemplo, é uma família disfuncional. 2 mulheres e uma criança, deu ruim, tá errado aí. Recomeça. É disfuncional para quem? É disfuncional por quê? Como é que a gente constrói essa noção de funcionalidade e disfuncionalidade? E como é que a gente não racializa as relações familiares para pensar um cuidado orientado para a família? A gente está fazendo isso, porque a gente não pauta a raça. Então a gente está fazendo baseado nos preconceitos e nos pressupostos que nós não, porque eu não estou incluída nesse nós, né? Mas o saber hegemônico define como aquilo que deve ser o padrão. Passa a próxima aí. E aí eu queria trazer uma noção que é da professora Raquel Gouveia Passos, em que ela vai trazer para a gente uma noção de cuidado colonial. Alguém já ouviu falar em cuidado colonial? Quando ela vai falar sobre como as mulheres negras são tratadas nesse sistema de saúde moderno que se funda a partir do fim da escravização, ela fala da herança colonial de um cuidado colonial para mulheres negras. E aí eu gosto muito da gente olhar para essa noção de cuidado colonial, porque eu gosto de pensar o que a medicina de família e comunidade está fazendo diferente em relação à reprodução desse cuidado colonial. E aí, só para entender melhor a noção de cuidado colonial, a Raquel Gouveia vai falar o seguinte, que na modernidade e colonialidade, as pessoas negras foram todas jogadas para a zona do não ser, que é um conceito do Fanon. Não ser sujeito nessa invenção de sociedade que nos coloca na condição de objeto. Então, não somos seres humanos, não seremos tratados como tais. Não somos seres humanos, logo, não temos tudo aquilo que foi pensado em termos de colonialidade de gênero para atribuir às mulheres, não foi pensado para as mulheres negras, porque as mulheres negras sequer têm a possibilidade de ser mulheres, porque ser mulher é uma atribuição de quem é sujeito. Então, nem isso. A gente está
Nem ser hierarquicamente inferior ao patriarcado a gente está podendo, porque a gente está nem podendo ser gente. E aí, a Raquel vai falar sobre como que esse movimento faz com que sejam produzidas imagens de controle sobre a nossa existência enquanto mulheres negras. O nosso objetivo dentro da sociedade moderna colonial é existir para servir à branquitude. É existir para servir aos interesses de quem organiza essa sociedade, que é o patriarcado. Portanto, por exemplo, Raquel Gouveia vai trazer para a gente que a possibilidade de maternar foi negada para as mulheres negras. Porque para a gente é possível maternar os filhos brancos das nossas senhoras, não os nossos próprios filhos. E é por isso que essa imagem está aqui. E aí, quando a gente vai discutir o quanto que a mulher negra tem a sua possibilidade de ser mulher, de ser mãe negada, e o quanto que ela tem o corpo dela objetificado, a gente precisa olhar para algumas das questões relacionadas com dados em saúde pública que a gente tem no nosso país hoje. Dados em saúde pública que a gente tem no nosso país hoje, Rita, não precisa passar não. Quando a gente vai pensar que as mulheres negras são as principais vítimas de violência doméstica e de violência obstétrica, o quanto que isso não está diretamente relacionado com o nosso corpo continuamente objetificado pela modernidade e colonialidade. E o que a medicina de família e comunidade está fazendo de diferente em relação a isso? O quanto que nós, enquanto mulheres negras, não nos subjetivamos a partir das imagens de controle produzidas sobre nós? E o que a medicina de família e comunidade faz de diferente em relação a isso? O quanto que as mulheres negras continuam tendo a sua maternidade interrompida, seja por violência obstétrica, seja pela mortalidade de crianças negras, seja pelo genocídio da juventude negra que acontece todos os dias e que retira das mulheres negras a possibilidade de ser mãe de crianças e jovens. Em que a gente consegue fazer diferente? Em que a gente consegue fazer efetivamente um cuidado que rompe com a colonialidade, que rompe com essa noção colonial de cuidado? Pode passar, Roberta. E aí a gente precisa mudar as práticas. E para mudar as práticas, eu queria vir aqui e dizer para vocês façam isso, isso e isso. Mas eu tenho mais perguntas do que respostas. Pode passar, Roberta. Beleza. A primeira pergunta é essa. Quem tem direito a ser sujeito na colonialidade e quem a gente olha como sujeito? Quem é que a gente olha e entende como sujeito? E aí eu vou lembrar rapidamente da primeira vez que eu me encontrei com um grupo de mulheres que teve o filho assassinado pela chacina do Jacarezinho. E quando eu me encontrei com essas mulheres, eu estava muito tensa, porque eu não tinha noção do sofrimento que elas estavam passando e eu não sabia como eu poderia acolher essas mulheres. E a primeira coisa que eu me lembro é delas pedindo desculpa. Desculpa por eu estar chorando a morte do meu filho. Desculpa por eu estar perdendo o controle e chorando a morte do meu filho. Porque mesmo que ele fosse envolvido ou não com o tráfico, ele era meu filho. E eu só queria poder chorar a morte dele. E elas estavam falando isso dentro da instituição de saúde. Porque diante da médica, elas estavam precisando pedir desculpa pelo sofrimento que elas têm. Isso não tira a dimensão de sujeito? Tira. E o quanto que a gente está conseguindo olhar para essa dimensão do sujeito a partir da noção da racialidade. Pode passar o próximo. A medicina é centrada em que pessoas? A gente fez no Jacarezinho, que é a clínica que eu trabalho, um ambulatório para atender a população LGBTQIA+. E esse ambulatório, em 6 meses, atendia 100 pessoas. 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Hoje a gente está com muito mais de 100 pessoas. Porque a medicina centrada nas pessoas que a gente faz na atenção primária não alcança a dimensão de gênero e sexualidade fora da norma. Fora da cisgeneridade, fora da heterossexualidade. E as pessoas que estavam indo para o ambulatório arco-íris é porque tiveram o seu acesso à saúde na atenção primária, a partir do paradigma da integralidade, negado. Por ser lésbica, por ser trans. E aí nós, enquanto médicas e médicos de família, falamos assim, poxa, eu queria muito te atender, mas eu não sei fazer hormonização, então eu não posso te atender. E aí, a medicina toda que é centrada na pessoa, deixa de ser centrada na pessoa, porque afinal de contas é uma pessoa da qual eu não consigo pensar a dimensão do cuidado. E todo o paradigma da integralidade. Porque quem
passou pelo projeto Arco-Íris, quem faz atendimento da população LGBTIA+, sabe que, por exemplo, hormonizar é mais fácil do que prescrever insulina. Mas atender e dar conta e acolher todas as violências que uma pessoa LGBTIA+ sofre no cotidiano é muito mais difícil. E se a gente, enquanto médicas e médicos de família, se nega a fazer, quem é que vai fazer? A gente está sendo diferente quando a gente também se nega a fazer, seja pelo motivo que for, ou seja pela desculpa que a gente quiser dar? Pode passar que o meu tempo está acabando. Aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Como e com quem a gente aprende medicina de família e comunidade? Quantos de vocês, no programa de residência que vocês fizeram ou que vocês fazem parte, traz as mulheres que estão no corredor das salas e na porta das salas como referência de literatura? Quantos de vocês acham que é importante efetivamente ler Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Marielle Franco, que é o nome dessa sala, Carolina Maria de Jesus, para pensar e fazer uma medicina que seja centrada nas pessoas, entendendo que raça é fundamental para a nossa organização enquanto sociedade? Como é que vocês vão dar conta de acessar o sofrimento de uma mulher negra enquanto pessoas brancas? Se vocês não conseguem fazer isso a partir da vivência de vocês, porque não conseguem, então busquem na literatura. Mas se vocês não buscarem na literatura, se vocês continuarem lendo como referência homens brancos, de preferência do norte global, que medicina de família e comunidade a gente está fazendo diferente e comprometida com o contexto que é a nossa sociedade? Eu não tenho nada contra o McQueen, eu acho que ele foi extremamente importante. Eu tenho muito contra a gente que não é capaz de trazer para o nosso contexto como é que a gente vai fazer diferente. Porque o que ele colocou como oferta, a gente precisa transformar. E quando no nosso tratado de medicina de família e comunidade não tem nada sobre raça, porque não é um tema que vale a pena ainda ser abordado, não sei se a gente está fazendo muita coisa diferente. E aí eu tenho uma última pergunta para terminar, que é essa. Na nossa prática, enquanto profissionais da atenção primária do município que a gente tiver, enquanto envolvidos nos processos de formação em residência médica ou no internato, como que a gente lida com as violências institucionais e interpessoais que acontecem todos os dias? Eu tenho um exemplo de uma forma de lidar que eu acho extremamente problemática. Acontece uma situação racista. E aí, o movimento que a gente faz é de identificar a pessoa que foi racista e cancelar essa pessoa. Exclui essa pessoa, ela foi racista, que absurdo. Em que esse movimento que a gente fez muda o cenário aonde aconteceu a situação de racismo? Em que esse movimento de excluir e cancelar uma pessoa faz com que todas as outras pessoas deixem de reproduzir cotidianamente o racismo? Eu, enquanto pessoa negra, sofro racismo todos os dias. Todos os dias. Qual é o caminho que a gente tem? Qual é a ferramenta? Qual é o instrumento que a gente tem para lidar com isso e mudar a forma como a gente organiza o nosso processo de trabalho? Como a gente organiza a relação que a gente estabelece com os nossos usuários? A resposta é não tem. E o não tem é uma forma de manter acontecendo, porque não importa, porque não vai acontecer nada. E quando a gente faz esse movimento de apontar o dedo para o outro racista, esse movimento é um movimento que impede a gente de olhar para a gente. Racista não é só a pessoa que produz uma situação de racismo evidente. Racismo são todos vocês, brancos. Porque a gente, Fanon fala isso, né? A gente é constituído numa sociedade racista. No Brasil, por exemplo, ser racista é a norma. Não ser racista é um esforço cotidiano. Eu apontar para o racismo do outro é uma forma de eu não olhar o racismo que eu reproduzo. E aí, quando a gente isola alguém e a gente não pauta isso como uma discussão, a gente só está reforçando o mito da democracia racial. A gente avança na manutenção de uma especialidade que se pensa diferente, mas está fazendo mais do mesmo em termos de compromisso com manter o status quo e o privilégio da branquitude. Então, a minha resposta, se a gente compreender iniquidades nos faz diferentes, não sei que iniquidade a gente quer se comprometer a fazer. Isso depende da gente e a forma como a gente vai organizar a nossa especialidade
é uma disputa que a gente precisa saber como a gente quer fazer. Acho que era isso. Se perceber no olhar do outro, né? A gente reconhecer. Meu nome é Sandra Pancararu, sou indígena, meu povo é Pancararu e eu vim lá de Pernambuco, minha comunidade, minha aldeia, meu território, que é todo brasileiro, viu? Aqui é território indígena também, mas eu nasci lá em Pancararu. Vocês receberam um papelzinho branco todos, alguém ficou faltando? Me pediram para falar sobre o seguinte, né? Precisamos ir além e buscar a nossa ancestralidade, né? Nesse papelzinho branco, eu gostaria que vocês escrevessem qual é a ancestralidade de vocês, o que é ancestralidade para vocês. Bem resumidamente, ancestralidade. O que é ancestralidade de vocês ou o que é ancestralidade para vocês? Fecha um papelzinho branco, Roberta, por favor. Esse daqui, ó. Aí vocês escrevem rapidinho. Dá um nó, né? Na cabeça. Mas não era para ser assim. Era para, tipo, o que é ancestralidade para você? Ou o que é sua ancestralidade já vem bem rapidão na nossa cabeça. Pode escrever, gente. Rapidão. E eu não sei se vocês perceberam, eu fiz assim, ó. Quando eu cheguei, estavam alguns aqui na sala. Alguns se retribuíram, né, com gestos dizendo oi. Outros ficaram quietinhos. Outros foram além, fizeram coraçãozinho. Outros desviaram o olhar, olharam para baixo. É difícil a gente reconhecer, né? Quando a gente está numa comunidade indígena, como vocês diriam oi para a pessoa? Para o indígena lá da comunidade? Eu estou na minha comunidade, eu sou indígena e vocês chegam, como é que vocês falam para mim? Me cumprimentaria. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Eu não falo português. O restante está em silêncio, só algumas pessoas acenaram. E se eu fosse surdo no mundo? Mas eu já encontro uma distância, já é difícil para mim. Eu já não sei muito onde colocar as mãos. No espaço, no meu espaço de formação, no meu espaço de frequência, eu não tenho acesso. Ou eu não sei olhar. Então eu já não sei muito o que fazer. Alguém mais? Pode falar, gente, eu não mordo. Vocês não são comida para mim. Eu não falo português. Mais alguém? Como seria uma cena assim, né? Um sorrisão largo, né? Foi isso que eu fiz para vocês, ó. Mas é difícil, né, a gente reconhecer o outro, reconhecer a nossa ancestralidade. Então, geralmente, a gente nega, a gente silencia ela, a gente torna ela invisível. Isso a partir do momento que a gente está vendo que o outro é indiferente para a gente, não é igual. Eu não reconheço ele, não conheço. Eu sei que ele é ele, mas eu não conheço. E a colega falou muito bem ali, ó. Invasão. Descobrimento não existe. Quando chegaram aqui nesse território, que agora se chama Brasil, mas diversos outros nomes, muitas vezes a gente assim, ó, acenou, veio com um sorrisão e vinha uma arma pra gente. Vinha armas biológicas e eu não sabia de nada, eu não falava português. E ainda hoje eu continuo sem entender o que é minha ancestralidade, né? Roberto, você consegue colher os papeizinhos? Vamos ver o que vocês escreveram, né? Inês falou dos sistemas de saúde, né? Lá, poucos mais recentes,
Mas eu acredito que na minha comunidade e em diversas outras comunidades, um sistema de saúde é bem anterior. A gente começa reconhecendo o sistema de saúde de uma visão branca. A gente nunca vê um sistema de saúde numa visão indígena, numa visão do povo negro. É só na visão de quem colonizou, de quem veio lá e dominou, apagou tudo e digo, agora isso é a verdade. Aí a gente vem como MFC, né? Trabalhar numa comunidade, mas eu estou naquela comunidade, eu não sorrio, eu não aceno para a minha comunidade, né? Eu retraio, eu volto lá para trás, eu cruzo os braços, eu encaro, abaixo a cabeça, desvio o olhar. Que médicos de família e comunidade a gente está sendo, né? Às vezes eu não preciso saber, mas eu preciso reconhecer que eu estou trabalhando em comunidade, com a comunidade, na comunidade. Às vezes é preciso tirar o calçado, colocar o pé na areia, quente, fria, uma areia que é de lama, molhada dependendo do período da estação do ano, que é importante eu sentir o choro, eu ver, e às vezes nem enxugar aquela lágrima que está dizendo, olha, não é uma desculpa, mas tipo, eu sou gente. Às vezes me perguntam, Sandra, por que seu nome é Sandra? Seu nome não é um nome indígena? Cadê seus outros 5 nomes de origem indígena? Quando a gente volta lá no período da colonização, eu e todos os anteriores a mim, todos meus ancestrais, tiveram que ser silenciados. Porque eu não era gente. Meu ancestral, minha mãe, meus pais, meus tios, não era gente, não é um ser humano. Um ser humano. E o que é o ser humano? A gente sempre pergunta isso. Ser humano é aquele que tipo, vai lá e nega o outro, que impede ele de ter um nome, que impede ele de ter um território, uma família, impede ele de chorar a perda do seu filho. O que é isso, né? Então, mais uma vez, vamos voltar lá atrás, né? E além, para alcançar um futuro, que é o futuro que a gente quer. Mas se a gente não volta para trás, nunca vai chegar esse futuro. Viu nos papelzinhos? Por favor. Nossa, umas cartas aqui eu recebia. Ai, ai. Lê aqui para mim, Inês, por favor. Pode ler? Pode ler, por favor. Conhecer suas origens e o passado. Seu passado. E conhecer suas origens e seu passado. Vocês conhecem suas origens? Você de amarelo, vem cá, de cabelo loiro. É você mesmo. Qual o seu nome? Cláudia. Cláudia. Cláudia, você conhece suas origens? Acho que um pouco. Um pouco, Não né? muito. Fala pra gente qual é. Rapidão. Uma pegadinha aqui, né? Mas tudo bem. Não, gente, eu não pego ninguém, tá? Não, tá certo. Só a Bom. Cláudia, ó. Vai, Hã? Cláudia. Bom, o que eu sei, né, das minhas origens. Uhum. Bom, eu sou filha de uma mulher branca espanhola que veio num navio com os meus avós e aqui encontrou um pai cearense lá no interior e eles se uniram e aí depois eu estou por aqui nessa estrada. Sei que a minha família de Fortaleza tem um histórico, né, de avós de cuidados com as pessoas. Então, meu avô, que era a pessoa que cuidava das pessoas, e ele era uma pessoa que fez todos os partos da minha avó e tal. Então, o que eu sei é que ele era uma pessoa importante na comunidade dele lá no interior do Ceará. E às vezes isso me remete hoje da medicina como um pouco dessa história que eu tenho lá atrás dele. Então é o que me aproxima muito aí da história aí, que eu acabei buscando aí para ser médica, acho que eu tenho lá de herança dele,
Perfeito, Cláudia, gratidão. E a gente está fazendo isso de reconhecer as nossas origens quando a gente está atendendo nosso paciente, de reconhecer a origem desse paciente, dessa pessoa em especial que a gente está atendendo, a gente enquanto MFC. Quando a pessoa vai lá, a gente reconhece ela, a gente olha no olho dela, a gente acena para ela, a gente só abaixa a cabeça ou desvia o olhar para as dores, para o fenótipo dela, para a roupa dela. Será? É uma aula bem cutucada, né? A gente tá com a ferida assim bem aberta, bem dolorida. E reconhecer as origens é isso no Brasil. É a gente reconhecer nossas dores. E não só reconhecer, mas a gente cuidar delas. E esse cuidar vem da prática que a gente tem que começar a exercer. Como a Rita trouxe muito bem. São perguntas. A gente não sabe a resposta. Eu ainda não sei as respostas para tudo. Eu sou ancestral, porque em mim tá todos os pancararus. E eu sou uma deles. E agora a Rita vai ler isso daqui para mim. Entender a letra desses médicos NFC, que eu não falo português, tá, gente? Que é ancestralidade, aporte que carregamos em nós dos que nos antecederam, em níveis conscientes, subconscientes e físicos. Você de vermelho. Uhum. Ela vai responder, gente, pra gente. A minha ancestralidade? É. A pergunta dela? É, e a sua também. Resposta. Oh, meu Deus. O que é ancestralidade? É o porte que carrega em nós dos que nos antecederam em níveis conscientes, subconscientes e físicos. Ó. Eu acho que... Fala da sua. Caraca. Eu fiquei pensando, assim, quando... A minha ancestralidade, né? É difícil, assim. Eu sou de uma família interracial, então eu consigo mais ou menos definir da minha família por parte de mãe, que é branca. Eu sei que tem uma descendência portuguesa, que tinha um brasão lá na casa da minha tia-avó, que falava, os bretas vieram lá, não sei que lá de onde, de Portugal. E aí meu avô falava que era da Espanha, mas minha mãe falava que meu avô era muito mentiroso, não dava pra confiar nele, não. Então talvez seja melhor confiar nesse brasão da casa da irmã dele. E aí a família par de pai é uma família negra, então a gente consegue entender que uma parte veio de São Paulo, do meu pai, não, da minha avó veio de São Paulo, e uma parte, acho que da minha avó veio de Minas. E a gente não consegue rastrear muito mais do que os avós, do que os pais dos meus avós, né? E eu sei que meu avô fazia biscates e tal, e minha avó era costureira e dona de casa. Gratidão. Gente, eu faço esse exercício porque às vezes a gente esquece de reconhecer os nossos pacientes. Às vezes a gente está voltado só numa patologia, né? Outra coisa importante que a Inês trouxe nos seus slides lindos, tinha lá umas ferramentas, né? Genograma, ecomapa. Alguém de vocês já usou aqui nas suas consultas e nas suas interconsultas? Levanta a mão. Ó, bastante gente. Vocês já se assustaram com as informações que tinha nesse genograma? Né? Isso é buscando a ancestralidade. E a gente se assusta muito porque a gente não conhece, a gente acaba não dando um valor. E às vezes conhecer essa ancestralidade é reconhecer esses problemas que existem nessas racialidades que interferem no eu, na pessoa. E a gente esquece também de promover um cuidado através dessa ancestralidade. Rita trouxe muito bem algumas escritoras, né? Quantas vezes a gente acaba utilizando essas escritoras, pensando no lugar que a gente está falando ali enquanto médico, é o dono da verdade, né? Porque o nosso paciente que chega lá entende que a gente é o dono da verdade, que é o curador, que é o detentor do conhecimento, na hierarquia está bem lá em cima, a ponto de pedir desculpa porque está chorando. Será que a gente já voltou um pouquinho lá para trás e disse, desculpa eu por ter que estar aqui te consolando, que não era para você estar vivendo essa situação? Ou às vezes a gente só pega o papelzinho, né? Toma aqui, enxugue sua lágrima.
que é legal fazer isso. Mas é legal também a gente se colocar no lugar do outro, que teve sua perda, de dar o tempo de choro e dizer, eu reconheço, eu sei e reconheço. Deixa eu ver agora. Você. É você mesmo que tá olhando fixo pra mim, ó. Você, menino de azul, meio careca. Desculpa, tá, gente? Qual é o seu nome? Bernardo. Bernardo. Prazer, eu sou a Sandra Pancararu. Você que sabe. Minha ancestralidade são os valores e princípios que minha mãe me transmite na minha criação. E aí? Que é a ancestralidade através dos valores da sua mãe? Bom, posso deixar de novo rapidinho. Ele tá pensando nos valores que a mãe dele ensinou para ele saber o que é ancestralidade. Viu? Bernardo é meu aluno. E Você quer me contar alguma coisa da sua mãe? Não. A gente compartilha. Só se você quiser, tá? Se você não quiser, não precisa. Tá bom? Vamos sentar. Senta. Vamos sentar. Obrigada, Bernardo. Gente, às vezes a gente não vai saber de onde vem nossa ancestralidade, né? Quantos parentes foram dizimados, como a colega falou? Um genocídio. E muitas vezes a gente está aqui pelo Petrópolis ou por Rio e vê uma estátua de um indígena. Quem aqui já viu? Pelo Brasil, nas suas andanças. É uma estátua, um monumento, alguma coisa assim de um indígena com caucasão ou outras coisas mais. Ou então nomes indígenas, né? E a gente acaba não reconhecendo, a gente só vê Petrópolis, Rio de Janeiro e esquece que ali já foi território indígena, esquece que tem algo ancestral. Tem uma música do Emicida que fala cidades são aldeias mortas. Isso é muito uma verdade. E as aldeias também são cidades. Às vezes, quando o pessoal pergunta, mas qual a sua tribo? Eu digo, tribo não existe. Eu moro numa comunidade, num território indígena, numa aldeia indígena. E lá tem, digamos, características físicas. Eu moro numa aldeia que chama Serrinha, porque ela tem várias serras e fica dentro de Pancararu. E quando a gente vai falar do lugar, né, eu costumo dizer, o território, digamos, o território Pancararu seria a cidade do Rio de Janeiro. E ela tem uns bairros que são as aldeias. E tem as famílias. Eu venho de uma família de médicos. Vocês imaginariam que eu seria uma médica? Antes de ser médica igual a vocês? Antes da Roberta falar que eu sou uma médica? Gente, fala, por favor. Eu que não falo português. Vocês só dão risada, né? Nossa. Você ali de barba, cabelinho assim, óculos. Vem cá. Você saberia que eu sou uma médica? Sim ou não? Saber eu não sei, né? Não saberia até ser dito, mas estava dentro do campo de possibilidades. E você me reconheceria como uma médica? Olhando assim, sem saber? Eu só... sem esse crachá? Assim, na sociedade que a gente vive, né? Não seria uma coisa que é frequente, né? Por muitos motivos. Mas estaria dentro do campo de possibilidades, assim. Possibilidades. Ainda mais dentro do Congresso, né? E... Qual o seu nome? Alan. Alan, você é médico? Eu sou médico. Alan é médico, gente. Ó, doutor Alan.
MFC, né, Alan? Tô na residência. Tá na residência, gente. Mas ele disse que é MFC, porque ele escolheu MFC. Aí eu tô lá na minha comunidade. Você não sabe que eu sou médica, mas eu vou dar um spoiler, eu sou médica. Tá, como você falaria comigo, de colega para colega? Eu não costumo modificar meu discurso porque eu tô entre a mesma classe profissional, assim. Então, Tá, qual é o seu discurso para mim? Eu, enquanto Sandra oi, Sandra, Pancararu. tudo bem? Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Alan. Então, gente, às vezes acontece que eu tô lá na comunidade, o colega não me enxerga como uma indígena. Antes de eu ser médica, eu sou indígena. Às vezes a gente precisa reconhecer o nosso também, né? O nosso paciente, a nossa pessoa, de quem a gente é, né? Ela pode ser uma médica indígena, negra, branca, mulher, lésbica, travesti, qualquer outra coisa. A gente está reconhecendo isso? A gente está reconhecendo as ancestralidades? Não, vou só ler, tá? E responder. Não perder os valores dos meus antepassados, valorizando toda a sua trajetória. Você já perdeu eles, os valores dos seus antepassados? Eu acho que eu tento modificar os valores que tentaram ser passados para mim, assim. Por quê? Porque eu sou um homem branco, a minha família toda é branca, desde onde a gente consegue procurar, e Rita falou bem, né? Como branco, eu reproduzo o racismo, tento fazer isso, né? Tento romper com isso que era muito mais frequente, florido e cotidiano dentro da minha família. Então, acho que eu vejo, claro, recebi valores importantes, assim, mas esse é o principal que eu tento romper diariamente, dentro do consultório, fora do consultório, em qualquer lugar, assim. Acho que quando eu penso na minha ancestralidade, eu penso em muito mais coisas que eu gostaria de romper do que sustentar. Gratidão, doutora Alain. Gente, vocês podem estar perguntando, nossa, mas a Sandra, Sandrinha, Pampa, Cararu, não era para ela ficar falando aqui? Ela fica convidando a gente? Gente, eu conheço minha ancestralidade. Eu venho do povo Pancararu. E uma das coisas mais doloridas é a negação do nosso nome. Aí agora eu sou a Sandra Pancararu. Mas há poucas décadas atrás, não eram meus pais que escolhiam o meu nome. Seria a Igreja Católica, seria um fazendeiro, um coronel. Como muitos de nós tiveram nossos nomes escolhidos, dados, possados, né? Posse minha. Aí hoje eu faço às vezes um caminho inverso, né? As pessoas sempre me perguntam, por que seu nome não é um nome, assim, de índio? Ou um nome difícil de falar? Aí eu digo, porque meus pais escolheram esse nome para mim. E eu tenho meu direito de escolher meu nome, escolher o nome dos meus filhos. Enfim, se eles não quiserem o nome deles, depois pode mudar. E tá tudo bem. Uma coisa que não pode acontecer é outro que não sei do meu núcleo familiar, não sei do meu povo, não sei da minha ancestralidade, dizer quem eu sou, dizer qual o nome eu devo ter, qual aparência eu devo me portar, quem eu devo ser. Concordam comigo? Então, esse é um exercício que a gente aprendeu um pouco com o Alan, né, de coisas que a gente tem que ir mudando para um bem comum, um bem viver, né? E eu cutuco vocês, assim, para, tipo, uma buta, né, assim, um remédio, de vocês virem aqui falar, porque fica muito fácil chegar aqui e eu digo, olha, ser diferente, buscar minha ancestralidade, é isso. Não, é vocês que têm que exercer isso para frente, é vocês que têm que fazer algo diferente, melhorar de uma forma positiva, para a gente construir todas essas perguntas que a Rita trouxe para a gente, usando um pouco das ferramentas que a Inês trouxe, mudando, adequando outras, porque a gente está em cada contexto diferente. E, muitas vezes, é reconhecer que uma ancestralidade, às vezes, ela não vem da gente, vem dos nossos pares.
ela vem de quem está ao nosso entorno. Às vezes é só um fragmento no corredor, eu perguntei a Inês, me fala aí de sua ancestralidade. Aí ela falou, não conheço muito. E cada um de vocês tem uma ancestralidade. Às vezes, a gente não reconhecer é um pouco disso também. Aí, às vezes, lá no censo, né? A gente tá lá, identifica aí cor e raça, né? A gente tá lá, às vezes coloca, eu sou indígena, eu sou parda, eu sou negra, eu sou branca, eu sou amarela. Às vezes só um X. Mas quando a gente está numa sociedade mesmo, quando a gente está no nosso lugar de trabalho, na nossa casa, aqui num congresso, será que a gente consegue se reconhecer enquanto ancestral, enquanto pessoa? Difícil, né? São perguntas muito difíceis. Então, às vezes, a gente precisa voltar para o nosso interior, para a gente mesmo, e tentar reconhecer aquele que está nos encarando, assim, ó. Ainda hoje ele não me deu um tchauzinho, assim. Aê! Ele é tímido, né? Desviou o olhar. Tá tudo bem. Coraçãozinho para você. Gente, outra coisa. Deixa eu ver aqui. Herança dos que vieram antes de nós. Qual foi a herança que a gente ganhou? A gente ganhou boas e ruins, né? A gente viu um pouquinho na fala da Rita. Tem esses papeizinhos aqui, depois eu vou guardar, postar eles no meu livro, que é o meu livro para mim, tá, gente? Talvez eu publique ele mais na frente. Esse livro aí fala sobre o meu ser indígena e minha ancestralidade, né? É uma coisa que eu comecei a escrever na pandemia. Por quê? Porque na pandemia eu estava lá em Brasília, na graduação, estava me sentindo só. Eu não reconhecia ninguém igual a mim, eu não reconhecia nenhum indígena, porque eu estava numa cidade e não tinha outros parentes próximos a mim. Falaram para mim, olha, Sandra, se você adoecer e pegar o Covid, nem seu corpo vai voltar lá para sua aldeia. Isso me afligia muito, meu corpo não poder voltar. Porque lá no meu povo, quando o corpo morre, é feito alguns rituais. E desde que eu nasci, eu passo por alguns rituais de... Quando eu nasci, quando eu me tornei menina mulher, ou seja, a primeira menstruação. Quando eu fui para a faculdade, quando eu terminei a faculdade, quando eu me casar, quando eu for ter meus filhos, eles vão passando por outros rituais. E também quando eu deixar esse corpo, né? Quando não, o espírito que está em mim, deixar esse corpo, né? Porque aqui é só um tempo. E daí eu fiquei pensando, nossa, eu não vou conseguir que meu corpo volte lá para minha aldeia para fazer os rituais. Eu vou ficar perdida na minha ancestralidade, né? Foi isso que eu senti. Aí eu bati o pé, fui na FUNAI e falei, olha, eu vou voltar para a aldeia sim e vocês vão me ajudar. Eles me ajudaram, né? Me deram as passagens, me deram um carro que foi me escoltando até a aldeia. E daí eu encontrei com os meus. Eu me senti Pancararu de novo, eu me senti viva novamente. Eu me senti acolhida, né? Tava lá um caos, assim, de você não poder ir na cidade. Havia um monte de pessoas invadindo a aldeia, porque achava que a cura estava com a gente. E quando a gente ia no hospital, achavam que era a gente que tinha trazido o Covid, que o Covid veio dos povos indígenas, enfim, foi um caos. Mas tudo isso, gente, é para dizer que a gente precisa abraçar a nossa ancestralidade e fazer um pouco isso do que o Alan fez, né? Construindo coisas novas para acolher as outras ancestralidades dos outros também. Porque às vezes a gente acha que a nossa é a mais importante e esquece as demais. Acha, não, a minha que é a mais forte. Aí eu lembro que a Inês falou no corredor, tem uma sala ali, né, que a gente está numa competição, assim, vai ser difícil competir, a questão de públicos. Eu ouvi isso, tá, Inês? Aí eu falei, eu acho que foi com alguém, eu digo, olha, a gente não precisa competir, a gente não precisa de quantidade. Foi com o esposo dela, acho que eu falei, né, qualidade é melhor que quantidade. Então, é um pouco disso, esse resgate das nossas ancestralidades, reconhecer o outro, respeitar, acolher. Gratidão, tá, Júlia, pela acolhida. E é isso, gente. Se tiverem dúvidas, estou aqui as perguntas.
E gratidão mais uma vez por partilhar a ancestralidade de vocês e reconhecer ela em vocês, porque é isso também, a gente precisa reconhecer as nossas ancestralidades. Palavra é difícil, né? Gente, muito obrigada a todos os palestrantes que a gente Imagina. Foi uma das vezes mais importantes que a gente, né, fez hoje. Pensando nos escutar. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. Queria perguntar o que vocês preferem, se tem alguma pergunta, se algumas perguntas que a gente vai perguntar, por preferência, não faz? Alguém quer perguntar alguma coisa, que quer contribuir com uma fala? Bom, fui muito impactada pela palestra da Rita. Meu nome é Thaísa. Se apontassem, eu vou perder. Não sou médica de família e comunidade. Eu sou uma intrusa visitante. Eu fiz um mestrado de família e comunidade orientada pelo Inês, colega de turma do Lucas e tantas pessoas presentes aqui. Eu fui estudar o direito do paciente em final de vida e falei das diretivas antecipadas. E como médico de família, é a pessoa que eu conheço, né, e a equipe mais forte para falar disso. E aí eu tinha que voltar lá para o Poder Judiciário, que é quem define na lei o que é família, né? Então, se está impactante para a gente pensar que a medicina de família e comunidade é tudo que você coloca aqui, né? Ainda não tem os instrumentos, ainda precisa ter isso aí. Imagina como é estar lá no Poder Judiciário, depois de uma formação de 5 anos também, sem ouvir a palavra racismo. Então, assim, como eu vim aqui botar o bedelho na área da saúde, era só para dizer, e assim, certamente eu estou emocionada, porque isso me compõe muito. Mas o conceito de justiça não é o que estão dizendo lá, e nem o de família. Desculpa. Então, sua fala me impactou muito, porque é difícil. E é engraçado, é curioso, não é nada engraçado. Tem nível de funcionalidade de quem detém dinheiro muito rigoroso. De famílias que acham que cabem no papel e que, quando vão conversar comigo, normalmente querem fazer um testamento patrimonial, mas deveriam fazer o testamento vital. Porque não sabem que no final vão ter o seu direito violado. Infelizmente, o Poder Judiciário só faz palestra com eles mesmos. A gente é muito ensimesmado. Então, o prédio do tribunal, ele parece um mausoléu. Ele é grande, tem uma pedra cara, e agora com a justiça eletrônica, ele não é ocupado. E aí é muito difícil para mim entrar lá e não entender por que o SUS não está lá. Se é o SUS que acolhe a mulher vítima de violência e tudo que eu ainda aprendo com contato com os meus colegas como o Lucas, que me manteve aqui, inclusive hoje. Então, assim, eu espero ver o SUS lá antes de morrer, falando o que é justiça e o que é família, de verdade. Desculpa, era só isso. Mais alguém, gente? Vocês querem trocar algo assim, em relação ao que vocês trouxeram hoje? Não, eu acho que eu fiquei muito tocada, Sandra, quando você traz a ancestralidade, né? Eu acho que para tudo que eu sei hoje sobre raça, racismo e sobre a minha ancestralidade enquanto povo negro, eu fui buscar por minha conta, porque eu queria dar sentido à minha existência, de alguma maneira, assim, né? E não é negando a minha mãe e a minha avó, que é aonde eu consigo chegar, mas é tentando dar sentido para o que nos foi negado,
enquanto povo que teve a sua forma de ver o mundo e de estar no mundo atropelada pela escravização, assim. E aí, toda vez que eu penso nesse movimento de ancestralidade e dos valores ancestrais que a gente tem e que a gente leva adiante, eu penso com muito carinho no que fez com que as mulheres negras que vieram antes de mim tivessem que enfrentar para dar conta de que eu hoje pudesse estar aqui conversando com vocês sobre que caminho a gente quer fazer para frente, assim. Eu acho que tanto em termos de ter que negar quem se era e o que efetivamente valorizava para poder sobreviver numa sociedade que nos nega o direito a ser gente. E eu vejo isso no encontro com cada mulher negra que eu atendo, que eu acolho, que eu troco, né? Eu acho que o encontro clínico, para mim, muitas vezes é uma troca de aprender junto, de estar com o outro que sofre coisas que não é o meu sofrimento, mas que me ensina muito também. E eu acho que eu trabalho num território que é um território, como Lélia diria, racializado como negro, então a quantidade de pessoas negras que eu atendo é um território que não tem quase nenhuma população indígena. A cidade do Rio de Janeiro fez um movimento muito violento com a população indígena, né? Com a população negra também, mas com a população indígena foi um movimento de genocídio e afastamento, né? E de empurra para longe, de desterritorializar mesmo. E aí, em cada encontro com essas mulheres, eu aprendo muito. E eu acho que na medicina de família e comunidade a gente dá muito pouco valor para o poder que a gente tem de aprender com o outro nesse espaço do encontro clínico, né? Não só olhar para o outro e se encontrar com o outro, mas aprender com o outro. Eu aprendo com elas, inclusive, sobre quem eu sou, assim. E aí eu acho que quando você fala da ancestralidade, eu penso também que o que dá sentido para mim, em termos de ser hoje médica de família e estar aqui no Congresso e estar, de alguma maneira, fazendo disputas em relação a como eu acho que a medicina de família e comunidade tem que avançar, é para dar sentido aos encontros que eu faço no cotidiano das relações que eu estabeleço com essas mulheres que vêm pedir e vem procurar cuidado em saúde, né? E que dimensão de saúde é essa? Por isso eu tenho muito mais perguntas, porque a Rita Médica de Família em 2015 tem uma visão diferente da Rita Médica de Família hoje, em 2024, e acho que daqui a alguns anos vai ser diferente também, porque a gente está em processo de construção, mas eu acho que essa construção ela precisa ser ampliada, né? E a gente precisa pautar o caminho que a gente vai seguir enquanto especialidade nesse resgate da ancestralidade, né? Eu acho que tem um provérbio do povo negro que chama Sankofa, que é de olhar para o passado para pensar o futuro, que dialoga muito com o que tu está trazendo, né? Da gente reconhecer a nossa ancestralidade. E eu acho que, para muitos de nós brasileiros, resgatar a ancestralidade é muito difícil. É muito dolorido porque nos foi negado. E poder resgatar valores ancestrais que nos foram negados é um caminho para a gente pensar um futuro diferente, assim. Então, eu fiquei muito feliz de te ouvir e pensando na minha ancestralidade, nessa construção de ancestralidade dinâmica que precisa ser feita para nós, enquanto povo negro, que não teve essa ancestralidade possível, né? E que a gente está reconstruindo ali. Eu acho que eu venho de uma geração, e eu lembro de uma mulher negra que me falou isso. Ela falou: a gente vive num tempo histórico de muito privilégio para mulheres negras, porque a gente pode acessar o que as nossas anteriores não puderam, e por conta delas. Então, a forma como a gente olha para tudo que elas fizeram precisa ser muito generosa e muito carinhosa para que a gente pudesse hoje estar aqui. Então, eu acho que para mim, uma forma de avançar esse resgate ao passado também, porque é uma forma de avançar que dá sentido e que rompe com essa modernidade que tenta impor para a gente um modelo único de direção, né? Eu fiquei muito feliz com a tua cutucada, porque eu acho que me move também a pensar o passado, o futuro a partir de um passado ancestral. Obrigada. Eu também queria falar, assim, Sandra, que para mim é engraçado, né? Eu me acho uma pessoa que se preocupa com a equidade, se preocupa com a xenofobia, se preocupa com algumas questões aí que atravessam a nossa população brasileira e o mundo de um modo geral. Mas o conceito de ancestralidade para mim é muito, assim, a importância da ancestralidade é muito recente. Eu nunca tinha pensado, quer dizer, hoje você avançou para mim nisso, né? Eu estava pensando,
eu te falei lá, eu tenho uma bisavó que é indígena, mas que a história dela é completamente anulada na minha cabeça. E na minha família também. Aliás, não só ela, mas assim, eu sei que meu bisavô era italiano, que eu, por parte de pai, que a minha avó, por parte de mãe, pai era português, espanhol, sei lá, nem sei direito. Mas seguramente eu consigo trazer mais coisas dessas histórias, né? Dessas histórias aí, do que da minha bisavó indígena. Então, pensar sobre isso, né, que o Alan trouxe, né? Como é que isso está tudo misturado dentro de mim, né? E o que é que eu tenho que derrubar e o que é que eu tenho que favorecer. Isso me chama, obviamente, mais a olhar os ensinamentos que eu perdi por causa do apagamento. Às vezes, o apagamento, ele é imposto, né? Tem um texto da Miriam Cachu, que ela fala assim, né, que a mãe do Brasil é indígena, mas a gente acaba valorizando mais o pai, né? Mais o patriarcado, que é esse europeu. E tem muitas vezes que a gente fala, minha avó, minha bisavó foi pegada no palácio, ela foi achada no mato, ela foi pegada dentro do cachorro, né? E a gente não tá falando assim, mas não está reconhecendo que foi uma violência contra essa mulher indígena, não está reconhecendo a violência, não está reconhecendo o apagamento do povo dela, da ancestralidade, e a gente acaba se apagando também enquanto ancestral indígena, enquanto esse pertencimento de ser indígena, né? E às vezes a gente só lembra quando vem carnaval, que a gente se fantasia, né? E isso não é legal, tá fazendo um fantasiado indígena. Aí a gente lembra quando a gente chega o 19 de abril, o 8 de agosto, dia do índio. E é sempre uma história contada por outro, nunca por quem é realmente o protagonista, quem vivenciou, de quem sofreu a violência. E às vezes é bem, bem doloroso, né? Imagina, um de vocês tá passando por aqui, alguém vai lá e te laça, solta os cachorros em você. Te prende, te amarra, te obriga a fazer coisas que você não quer. Tira você do seu lado, a sua segurança. Tem uma amiga minha, ela estava mostrando uma brincadeira de crianças. Aí eu até já brinquei um pouco dessa brincadeira, mas de uma forma diferente. Onde as crianças faziam um círculo e elas estariam protegidas dentro desse círculo. Fora desse círculo, uma delas teria que esconder uma varinha e as demais buscar essa varinha, tipo, para chicotear, né? Então, pensando nesse movimento colonizador, né, que a gente vai vivenciando e coisas que a gente vai construindo. E às vezes a gente esquece desse lugar de segurança que cabe a gente, enquanto médico, enquanto pessoas que se importam com os outros, trazer uma segurança para quem está na sua vulnerabilidade. Trazer a ancestralidade nossa e do outro num lugar seguro. E buscando, assim, uma promoção de um ser humano mesmo, e não um des-ser humano.